Salve, salve, meu povo! Muito boa tarde para você ligado aqui na nossa TV Mar, canal 525 na NET e também no portal gazetaweb.com. Estamos no ar, ao vivo, com mais um canal Esportes. Hoje comigo, Henrique Pereira. Final de semana, outra rodada da Série B, decepcionante para o Clube de Regatas Brasil. Para piorar a situação, o jogo foi em casa e o Galo perdeu. O adversário foi o Criciúma. As chances do acesso, que já eram pequenas, ficaram praticamente reduzidas a nada. A gente vai discutir isso e muito mais no nosso programa que está apenas começando. Lembrando que você participa conosco via rede social, canal 525 da NET, portal gazetaweb.com e você vai lá no nosso Instagram, @TVMar, canal 525 e no nosso YouTube, TVMar, canal 525. Segue a gente, nos acompanha e fica por dentro de todas as notícias também do esporte. Meu diretor, voltando hoje de férias, olha, vida boa, coisa linda. Tomasse uma? De leve, né? Não? Conversa. Ah, é da igreja, é? Eu sei. Muito bem, vamos lá, roda a vinheta. Nosso querido Josiel, voltando hoje das festas. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá, daqui para o fim do ano o trabalho é dobrado. Dobradas, talvez estariam as chances do CRB se ele tivesse vencido o Criciúma. Mas como isso não aconteceu, meu caro Guilherme Nobre? E aí? O que o Galo tem hoje é apenas um fio de cabelo de chance? Um fio de cabelo ainda é muito, né? Não é? Tem 0,9% de chance de subir, parece que já era, né? Já era, tá bem complicado. CRB e Criciúma se enfrentaram no estádio Rei Pelé neste último sábado para um público que não era muito crente, porque os jogos fora de casa deixavam o CRB numa situação muito difícil. Dentro de casa ele estava até se garantindo, mas a confiança do torcedor não estava lá essas coisas. E quando o duelo começou, o torcedor tinha lá suas razões para desconfiar desse time, né, Gui? Lembra quando a gente falou que parecia mais próximo do CRB perder pontos em casa do que ganhar fora? Foi o que aconteceu. Pegou uma equipe muito competitiva, um Criciúma que não tem um elenco tão recheado quanto de Sport, quanto do próprio CRB, talvez. Mas é uma equipe bem treinada e que correspondeu taticamente, algo que o CRB não consegue há 2 jogos. Foi assim contra o Ituano, foi assim contra o Mirassol e foi assim contra o Criciúma. O Criciúma foi dono do jogo, não se importou de jogar no Rei Pelé, apesar de não ter sido aquele time ofensivo que vai para cima, o Criciúma fez o dele. Saía em contra-ataque quando era possível, o CRB novamente moroso no ataque porque o meio-campo não funcionava, o João Paulo uma participação super discreta, mais uma vez, infelizmente. E aí o Criciúma ficou confortável, o Criciúma jogou leve, o Criciúma criou boas oportunidades. Criciúma que chegou a fazer um gol. Enche a tela aí, meu diretor, por gentileza, para a gente acompanhar. Esse foi um gol feito pelo Igor aos 32 minutos ainda do primeiro tempo, numa jogada de bola parada. Porém, o Galo pôde respirar aliviado ali, porque o Igor estava muito impedido, né? Tava. Aqui ele é esse com o bracinho aqui na frente. Mas aí já foi um sinal do que poderia ser o jogo, né? O CRB, até esses 32 minutos do primeiro tempo, não tinha suado o goleiro Gustavo do Criciúma. E aí o Criciúma ganhou confiança com o gol, apesar de ter sido anulado, e seguiu melhor. O CRB até conseguiu construir, lembrando que o Daniel Paulista apostou numa escalação diferente, ele botou o Juninho Valor aqui também, uma participação super discreta, não fez um bom jogo. Era quase um 4-2-2, que às vezes variava 4-3-3, com o João Paulo sendo puxado para a ponta de novo, só que não funcionou. Olha aí já hora até ele conseguia fazer meio que uma saída com 3, porque o Falcão voltava, ficava entre o Alemão e o Ramon, e o Juninho, em tese, ajudaria a construir o jogo. Logo no começo do segundo tempo, banho de água fria, esse também pareceu impedido, mas não estava. Impressionante como a defesa do CRB falhou, né? Se você percebe, o jogador do Criciúma, ele sai no meio da zaga, ninguém marca. Olha aí, torcedor do Criciúma, meu Deus do céu. Olha lá, você vê aí, nesse momento aí, ó, ele passa por todo mundo na maior tranquilidade do mundo, vai no costado ali do Ramon Menezes e faz Claudinho
Criciúma 1-0, isso com 5 minutos do segundo tempo. Vale lembrar para o torcedor duas questões. A primeira, o CRB no primeiro tempo precisou fazer uma mudança, o Romão sentiu e o Hereda entrou no lugar dele, o Matheus Ribeiro foi para a lateral esquerda e no segundo tempo ele também voltou com outra mudança, né, que foi... Ou não? Voltou não, né? Eu lembro do Bruno entrando no final já. Não. Ele tenta... Não, ele tirou o Juninho... Ele tirou o Juninho Valora. Daqui a pouco... E entrou o Renato. Isso. É porque o Renato mal jogou, né? De novo. E aí eu tinha até esquecido. Mas o Renato entrou. E mudou pouco o panorama da partida, né? Mudou muito pouco. Porque o Criciúma faz o gol e aí 26 minutos o CRB apareceu quantas vezes aí no ataque? Nenhuma, cara. Nenhuma. E quase tomou o segundo aí. Assim, o Anselmo teve uma partida boa, mas a bola não chegava a ele. Como é que o atacante vai fazer o gol se a bola não chega a ele? É algo que a gente já vem falando há muito tempo, porque é um CRB que fica antônito quando não consegue ter a bola e nem consegue contra-ataque, não consegue ter posse de bola efetiva. E é uma falta de criatividade que incomoda muito, muito mesmo, porque parece que é algo que já está sendo recorrente. Parece que o time bateu no teto e não tem mais nada a fazer depois que bateu no teto. Não tem a criatividade, não tem jogadas. O Criciúma jogou tranquilíssimo. A impressão que dá é que se fosse no Heriberto Rios, poderia ser 2-3-0. Poderia ter sido mais, concordo contigo. Bom, esse foi o resultado que deixou o CRB estacionado na tabela de classificação. Inclusive, vou pedir para que o nosso diretor coloque aqui a tabela para a gente dar uma visualizada. Tem mais um jogo ainda dessa rodada de Série B do Campeonato Brasileiro para acontecer. Acontece hoje à noite, mas é um duelo que pouco vai interferir na vida regatiana, que é o jogo entre Ponte Preta e Ituano. São 2 candidatos ao rebaixamento. Inclusive, é um jogo de 6 pontos, né, Gui? Confronto super direto e ainda mais que o Avaí ganhou ontem, os dois estão ali encostados na Chapecoense. Exatamente. Então, quem ganha hoje consegue se safar um pouco, né? Mas quem perde fica bem enganchado. A gente tá aí a tabela, né, da Série B. Temos... E olha de novo como a rodada ajudou o CRB. Pois é, porque a gente teve alguns tropeços importantes, né? Mirassol e Guarani acabaram empatando, o Novo Horizontino perdeu do Botafogo. Botafogo é aquele time também, né? Que não quer nada na competição. E o CRB perde para o Criciúma. Vê o Criciúma, né, dá uma disparada, vai para 6º lugar com 54 pontos. O CRB para na 10ª com 49. E aí ele fica hoje a 56, 7 pontos. 7 pontos do G4. O Juventude também deu escorregada federal, né? Porque se complicou dentro de casa contra um adversário que a gente imaginava que não ia impor dificuldades para ele, mas acabou impondo. E fica nessa situação o Clube de Regatas Brasil. Seguinte, o Gui falou, e é uma verdade, a matemática hoje aponta 0,9 de chances. Eu separei aí, não foi, meu querido diretor, o site da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das principais instituições com credibilidade que analisa rodada após rodada, jogo após jogo, as chances, as projeções de acesso, de rebaixamento, de quem vai ser o campeão. Esse é o recorte de quem pode garantir o acesso, as possibilidades de cada equipe. Veja que depois do CRB, que é o 10º colocado, ninguém mais tem chance. Ninguém mais tem chance. A gente tem depois do CRB o ABC, mas porque está em ordem alfabética, né? Mas daí do CRB para baixo não tem ninguém mais com chance, porque não consegue nem a matemática fazer com que chegue à pontuação que hoje o 4º colocado tem. E o CRB é o primeiro time, não tem 0, mas tem quase. A matemática está sendo bem bondosa com o CRB para considerar 0,9. Hoje, com 49 pontos, ele ganha todos os jogos, ele tem mais 15. E mais 15 significa 64. A matemática diz que 64 você tem 70% de chance de subir. 64 hoje tem o Vitória, que é o líder. Então, nem que o CRB ganhe todos os jogos, parece que ele vai chegar. Pois é, e a gente ainda tem que analisar uma outra questão, né, Gui? Quantas vezes o CRB ganhou 5 partidas seguidas na competição? Nenhuma. Pois é. Quantas vezes ganhou dos times lá de baixo? Poucas. E a gente vê na rodada, Tombense ganhou, que é um próximo adversário, Londrina aprontou para o Juventude, imagina com o CRB. Exato. Outra questão, você vê que a conta em tese é simples, né? Não, se ganhar 5, faz 15, chega a 64. E não tem gente também depois dele, não é?
Os outros times também jogam. Então o CRB precisaria ganhar todas e torcer para que haja uma combinação de resultados. Ou seja, é muito difícil que aconteça, apesar de ainda existir 0,9% de chance. Vamos ver se agora o discurso muda dentro do CRB, porque estava num clima de vender ilusão para a torcida. E isso me incomodava. Falando em discurso, o professor Daniel Paulista conversou com a imprensa após o jogo contra o Criciúma. Para ele, para nós, para o torcedor, a atuação do Galo foi decepcionante. Todo mundo decepcionados, né, com a nossa atuação, com a derrota. Uma derrota muito sentida, dolorida. Que infelizmente acabou acontecendo. Enfrentamos um adversário também que tem seus méritos na conquista do resultado, sobre jogar o jogo de uma maneira onde conseguiu bloquear as nossas ações e nas poucas oportunidades em que as equipes próprias criaram, né, acho que o Criciúma acabou sendo muito efetivo e acabou numa oportunidade ali no segundo tempo fazendo seu gol e a partir daquele momento do gol, a equipe do CRB, mesmo a gente tentando com as alterações, expondo a equipe, tentando, né, colocar jogadores mais ofensivos para tentar a busca do gol de empate, mas eu acho que o aspecto psicológico a partir do gol sofrido, ele tomou muito conta da equipe e a equipe não conseguiu conectar as jogadas da maneira como a gente esperava, como a gente acreditava e não conseguimos ter forças para reverter o resultado e naquele momento já estava a equipe adversária à frente. Eu acho que assim, no momento atual, os jogos fora de casa a equipe não conseguiu, acho que as apresentações contra as últimas apresentações, né, Mirassol principalmente e a equipe do Ituano, a equipe acho que deixou bastante a desejar. É uma coisa que infelizmente acontece, nós assumimos e temos que trabalhar para que isso não aconteça. É uma crise, vamos dizer, um momento de crise técnica, principalmente nos jogos fora de casa. E dentro de casa a equipe vinha sempre muito bem, né? Tinha conquistado o jogo contra o Ceará, uma bela vitória dentro de casa. Veio para esse jogo onde havia uma expectativa muito grande criada para que a equipe novamente enfrentando um adversário direto pudesse vencer, coisa que sempre aconteceu quando enfrentamos adversários, né, do nosso nível na classificação, a equipe conseguiu e sempre se apresentou muito bem, mas hoje, infelizmente, a equipe também novamente deixou a desejar. Eu acho que é o momento que nós estamos atravessando, um momento de uma instabilidade num momento extremamente decisivo e que agora a gente tem que olhar o que vai ter pela frente para voltar a conquistar bons resultados. Guilherme, o Daniel, ele admite, isso já é um lado, né? Para você que está em qualquer situação negativa, admitir que ela está existindo é o primeiro passo. O problema, na minha observação, é o seguinte: o que causou esse declínio técnico que ele próprio admite, essa instabilidade no momento decisivo? Porque até o duelo contra o Vitória, que foi maravilhoso, o time estava vindo numa crescente. Era o apogeu. Foram jogos, 8 de invencibilidade. O CRB não chegou a ganhar todos esses 8, mas ganhou e empatou, não perdeu. E sempre estava jogando bem, competindo, que era essa a nossa principal vontade, ver o CRB competindo. Depois do jogo do Vitória, ele foi para lá contra o Juventude, teve mal. Voltou para cá, ganhou do Guarani. A gente, foi lá no Mirassol, peia. Voltou para cá, ganhou do Ceará, vai para o Ituano, empata. E agora em casa, ele perde. O que teria provocado esse declínio do CRB? Você consegue analisar isso? Olha, Henrique, tem vários fatores que até a gente não sabe, porque se fala muito sobre crise nos bastidores, jogador e técnica. A gente sabe que o elenco tem um histórico já com o Humberto Lousa, que teve aquela confusão do Juninho com o Lousa. Sim. E tem relatos de que há alguma coisa, um clima meio ruim entre os jogadores. E a gente sabe que alguns jogadores possuem esse ego inflado. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas pode ser um fator e também a falta de criatividade e o excesso de conservadorismo do próprio Daniel. Contra o Ituano foi onde eu mais percebi isso, porque a gente já falava, naquela situação, naquele contexto, o CRB podia ir para cima, porque se perdesse já não ia fazer mais falta. Mas não, ele opta por uma situação onde a equipe fica um pouco mais
mas resguardado, como se precisasse de um empate, como se já tivesse uma situação de meio de campeonato, onde um ponto seria importante. Não, o Daniel erra muito, mas eu acho ele um bom treinador. O problema não é só ele, o problema eu vejo muito nos jogadores, porque nem bicho resolve. Em campo, alguns jogadores mostrando uma morosidade absurda. O Renato, cara, o Renato é o artilheiro do CRB na temporada e não marcou não sei há quantos jogos. Cara, e assim, vale lembrar, o Renato teve um problema de lesão, né? Mas ele está recuperado. Antes da lesão, ele já vinha em baixa. E ele entrou no intervalo e, infelizmente, não conseguiu ajudar em nada o Clube de Regatas Brasil para tentar ser criativo. Finalização na direção do gol do arqueiro Gustavo do Criciúma foram duas que eu me lembro. Uma que foi o chute do Anselmo, uma cafofinha que ele errou. E uma bola no segundo tempo que ele pegou meio que no susto, mas aí já era um abafa. Perto na área. Exato, já era um abafa. CRB, de novo, muito mal no setor criativo e no setor finalizador. A defesa não costuma cometer vacilos, mas sempre que comete tem sido fatal. E contra o Criciúma, mais uma vez, isso aconteceu. 0,9% de chance. Sendo bem honesto com o torcedor, o sonho aparentemente acabou e o foco tem que ser na próxima temporada. Tem que pensar nisso, porque é importante você começar pensando no ano que vem o mais rápido possível. A gente já vê algumas equipes planejando, o Ceará mesmo já está com o técnico para o ano que vem, o CRB hoje nem sabe quem vai ser o técnico ano que vem. Para a gente ir para o intervalo, você renovaria sendo presidente com o Daniel? Renovaria. Eu também. Agora, claro, ele precisa ser cobrado em alguns aspectos, porque não adianta fazer aquele discurso bonito, que de fato é. Não, porque quando eu peguei o time estava na zona do rebaixamento, o desempenho conosco é de time que está na primeira parte da tabela, é desempenho de G4. Se na hora do vamos ver, na hora da onça beber água, na hora de separar o menino do homem, de mostrar que tem, o desempenho é esse. Aí fica difícil. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Canal Esportes. Lembrando, tem notícias importantes do CSA, hein? Parece que o primeiro nome tá pintando aí, não é oficial, mas a conversa tá quente. E também tivemos Série A do Campeonato Brasileiro, Clássico Carioca, e deu Flamengo. E o Santos, hein? Que sacolada que tomou. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí, Canal Esportes volta já.